Volume 508 do Histórico. A natureza cobra com juros muito altos todos esses que fizeram uso do livre-arbítrio e dá expansão a todas as vontades pela liberdade que Deus nos dá. Abusam da liberdade, por isso cometem crimes hediondos contra as leis naturais da natureza, que é tirar a vida de seu próximo. E a natureza diz: amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o procedimento de todos que estão desenvolvendo seu raciocínio. Não vai contra as leis naturais da natureza, porque sabe que a natureza cobra com juros muito altos, porque sabe que vai se transformar em bicho irracional e viver como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros, porque a lei do bicho é a lei do mais forte. Como estão vendo aí, a bicharada do chão, prevalece a lei do mais forte. Hoje todos que passaram a se conhecer cumprem a lei natural da natureza, que é não desejar ao seu próximo o que não quer para si mesmo. Mas quem não é racional pensa diferente, e não sabendo por que pensa, porque se soubesse por que pensa, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio, como a vida é dele, ele não deixa o pensador fazer uma viagem dessas, porque tem compromisso com a vida, por ser uma energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está sendo desmaterializada essa energia do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos presos nesse encanto? Continuaríamos encantados pela matéria? Continuaríamos fanatizados por seitas, doutrinas e religiões? Continuaríamos fanatizados por essas filosofias? Continuaríamos fanatizados pela ciência filosófica e científica? Continuaríamos fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros? Continuaríamos fanatizados por essas infinidades de bíblias diferentes umas das outras? Porque o fanatismo sempre imperou na matéria, por a matéria ser magnético puro. E por ser magnético puro, é vítima de uma infinidade de males naturais da natureza. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. E todos que passaram a se conhecer que eram materialistas, deixaram de ser materialistas, por ver que a matéria é um embusteirismo grosseiro. E por ser grosseiro é simbólico de vida provisória e passageira, é simbolismo puro. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a humanidade vivia encantada pela matéria. O encanto tomou conta do mundo, enquanto não chegou na Terra o universo em desencanto. Hoje estão sabendo que são de outras paragens, que não são daqui desse chão. São habitantes do mundo superior, verdadeiro, extraterreno, por serem filhos do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o universo em desencanto, a humanidade conservaria encantada até hoje pela matéria. Porque todo encantado é materialista. Basta ser encantado para julgar a matéria acima de tudo. O encanto é a coisa pior que existe. E todo encantado custa muito a se libertar desse encanto material.
É por isso que ainda existe muita gente pensando porque não sabem o porquê que pensa. Quando souberem o porquê que pensa, ninguém quer mais pensar, e sim raciocinar. Porque raciocinando está a caminho de seu mundo de origem, pensando cada vez mais distante de seu mundo de origem, e se transformando por estar ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação que se transformam para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E por isso as guerras não cessam no mundo inteiro. E por isso todos são guerreiros vencidos pela morte, por não conhecer o seu verdadeiro estado natural. Porque quem conhece o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, não morre. E sim muda do mundo de matéria para o mundo racional. A morte só existe para os pensadores, que não sabem como vão deixar de ser assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo. Quem pensa não sabe o porquê que pensa. Porque o pensamento nunca disse a ninguém quem ele é. Porque se dissesse, ninguém queria mais pensar, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso que o sofrimento é muito grande no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram, e sabem para onde vão, e sabem de onde são. De onde são? Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E que essa energia de vida eterna está materializada na cabeça de todos na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem voltar à pureza, estão fazendo tudo para isso. Estão fazendo tudo que pode para serem energias pura, limpa e perfeita, no seu verdadeiro estado natural com seu progresso de pureza. Ninguém está aguentando mais essa roupa de lama, essa roupa de sofrimento que é a matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, a humanidade estaria perdida, porque o progresso da degeneração impera e iam todos para pior. Porque tudo que degenera diminui, e com o tempo se transforma em outro ser. Porque são feitos dos restos uns dos outros, e diminuindo assim os anos de vida, por progresso da degeneração, por a matéria ser um ser poluído. E a poluição atmosférica, ajudando mais a degeneração da matéria, que já é imperfeita, cheia de defeitos, por ser um órgão desequilibrado. E por isso terminou a fase do pensamento em 1935, e o pensamento de todos enfraqueceu. Por isso está aí essa infinidade de toxicomaníacos, porque o pensamento enfraqueceu. E todos ficaram desequilibrados por causa do alimento da natureza. Porque acabou a fase do pensamento e de muitos o pensamento já secou. Já secou de uma tal maneira que já não sentem mais o que fazem, se tornaram monstros. Porque secando o pensamento, seca o sentimento. E secando o sentimento, a pessoa não sente mais o que faz. Essa é a causa da existência das monstruosidades que está imperando no mundo inteiro. São os causadores do vandalismo. Ninguém respeita ninguém. É a lei dos vândalos e do terrorismo. Porque secou o pensamento, seca o sentimento e a pessoa não sente mais o que faz. E essa infinidade de assaltos,
por estarem com o pensamento enfraquecido, porque não há efeito sem causa. A causa dos assaltos e dessa grande roubalheira e dos assaltos a banco é o enfraquecimento do pensamento. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse grande desequilíbrio entre os pensadores. E por isso todo pensador é um desequilibrado. Uns dão para cachaceiros, e outros para infinidade de vícios indo parar no hospício. Porque o tóxico prende a pessoa. A pessoa não pode passar sem o tóxico. Somente por meio de uma força superior, que é a energia que está governando a natureza. Se ligou a essa energia, encontra o equilíbrio perdido. Desligou dessa energia, está completamente desequilibrado. Porque essa energia é a dona da vida. É quem comanda a vida. E por isso ela está materializada na glândula pineal, que é a energia que está sendo desmaterializada pela cultura racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Assim chegando ao seu verdadeiro estado natural. Mas para isso tem que desenvolver o seu raciocínio para encontrar a concórdia. Depois do progresso da concórdia, é que estarão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Primeiro a concórdia tem que brilhar aqui na Terra e todos a assistirem ao seu progresso. Por isso estão aí nos livros como aumentar o prolongamento da existência da vida de todos, que é fazendo uso da flora medicinal e da flora marinha. E em toda a cabeça de peixe está ali concentrado o prolongamento dos anos de vida da existência de todos. E na flora medicinal tem os chás, que são os grandes remédios para o prolongamento dos anos de vida. Tem chá para tudo. Para o fígado, para os rins, para a vesícula, para a bexiga, para o pulmão, para a pneumonia, para reumatismo. A flora medicinal é completa para a conservação da saúde de todos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo uso da flora medicinal e da flora marinha. Porque aí estão concentrados o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade, para que todos assistam ao progresso da concórdia. Todos concordando com todos. E vão assistir também transitarem pelo espaço. E muitos já estão recebendo em sonhos que estão voando pelo espaço. E esses sonhos vão se tornar realidade, porque a natureza está dando a todos os pensadores o futuro da humanidade em sonho. E aí está o prolongamento da existência da vida de todos para assistir todos esses movimentos. A energia elétrica e magnética, duas energias poluídas, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por ser poluídas. E essas energias poluídas fizeram toneladas de ferro transitar pelo espaço. Que fará a energia do verdadeiro Deus, que é a energia racional, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E ninguém pesa toneladas. Para ver o futuro da transição da humanidade, quando todos os pensadores estiverem com o raciocínio desenvolvido, vão assistir todos esses movimentos naturais da natureza, movimentos cósmicos, um progresso cósmico. Mas isso é preciso que todos os pensadores já estejam com o raciocínio desenvolvido. São os elementos básicos da vida eterna, porque todos são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que por ser um habitante do mundo racional é desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna,
com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que por meio da cultura racional todos voltarão. Porque é a cultura da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque só quem morre é quem pensa. E quem está ligado nessas duas energias do chão, que se transformará para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque impera a lei do mais forte. Volume 509 do Histórico. Por estarem vivendo artificialmente, é que não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não puderam sentir as mudanças naturais da natureza dessas três energias: elétrica, magnética e racional, que é a razão da vida e eterna. Os bichos mais fortes se alimentam com os bichos mais fracos. Por exemplo, o homem é o rei dos bichos do chão. Se alimenta com quê? Com carne fresca, com galinha, com peru, com cabrito e com carneiro e com peixe. Porque o homem é um bicho do chão. E fora as demais caças do mato, tem gente até que come cachorro assado e gosta. Outros comem gato assado e gostam. E todas as caças do mato. Para ver que são antropófagos, com partes de civilizados, porque são carnívoros. E todo carnívoro é um antropófago, com capa de civilizados. Agora outros são vegetarianos. E o vegetal, principalmente a raiz, já foi gente transformada em raiz. Não deixa de ser um outro antropófago. Todo bicho do chão já foi gente. Muitos deixam de comer uma galinha, porque às vezes está comendo um parente seu. Muitos deixam de comer uma carne de porco, porque às vezes está comendo um parente seu. Muitos deixam de comer carne de vaca, porque às vezes está comendo um parente seu que já transformou-se nesses animais. E é por isso que existem os vegetarianos. E também está comendo um parente seu. Porque o vegetal, principalmente as raízes, já foram gente. E existe uma infinidade de provas e comprovações sobre esses pontos de vista, com base com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. São pessoas que fizeram muitas dívidas contra as leis naturais da natureza e se transformaram em bicho para pagar o que fizeram com os seres humanos. São pessoas que já foram muito ruins, perversas. Então a natureza cobra com juros muito altos, transformando a pessoa em raízes e em bichos do chão para pagar o que deve. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. Prevalece a lei do mais forte. O mais forte se alimenta do bicho mais fraco. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, dever à natureza é a coisa pior que existe. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque sabe que a natureza vai cobrar com juros muito altos. Os todos equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio diz: é verdade, todos esses causadores de muitas mortes acabam se transformando para a categoria de bicho irracional
porque a natureza cobra com juros muito altos. Esses terroristas vão se transformar em bicho irracional. Esses que usam a violência vão se transformar em bicho irracional. E por isso que tem um ditado muito certo: não faça mal ao próximo que está fazendo mal a si mesmo. É indício de mau caráter, porque quem é racional não procede assim porque sabe que vai ajustar contas com a natureza. E fazer o bem e não olhar a quem, esse é o lema racional. Porque sabe que a natureza cobra com juros muito altos todos esses maus feitores que ficam aí tirando a vida dos outros. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E por isso que esse mundo é cheio de pobres, de miseráveis, de mendigos e de à toa. Quem vive por conta do à toa, nem o diabo quer. E por isso que existem muitos morrendo de fome e de sede, que se transformarão em bicho irracional, porque estão pagando em vida os males que fizeram a infinidade de criaturas. E é por isso que há essa grande desigualdade entre as criaturas. Os ricos e os milionários, esses é porque fizeram bem à humanidade em outras reencarnações, porque são de transmontanhas reencarnações. Desde que nasceram do chão, que vem morrendo e nascendo, fizeram bem em outras reencarnações, estão recebendo o prêmio do bem que fizeram. E por isso existem os ricos e os milionários, os pobres, os mendigos, os miseráveis, os famintos, e os à toa, que nem o diabo quer. E assim é a vida. Há milhões de milênios que vêm, todos desencarnando e encarnando. E nesses milhões de milênios, uns fizeram muita coisa de bom e outros fizeram muita coisa de mal. E quem planta mal, colhe mal. Quem planta fel, colhe fel. Quem planta mel, colhe mel. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta vento, colhe tempestades. E por isso estão aí as provas e as comprovações nas criaturas. A natureza cobra com juros muito altos todos esses que fizeram uso do livre-arbítrio e da expansão a todas as vontades pela liberdade que Deus nos dá. Abusam da liberdade e por isso cometem crimes hediondos contra as leis naturais da natureza, que é tirar a vida de seu próximo. E a natureza diz: amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Esse aqui é o procedimento de todos que estão desenvolvendo seu raciocínio. Não vai contra as leis naturais da natureza, porque sabe que a natureza cobra com juros muito altos. Porque sabe que vai se transformar em bicho irracional e viver como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho é a lei do mais forte. Como estão vendo aí, a bicharada do chão, prevalece a lei do mais forte. Hoje todos que passaram a se conhecer cumprem a lei natural da natureza, que é não desejar ao seu próximo o que não quer para si mesmo. Mas quem não é racional pensa diferente, e não sabendo por que pensa, porque se soubesse por que pensa não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio, como a vida é dele, ele não deixa o pensador fazer uma viagem dessas, porque tem compromisso com a vida, por ser uma energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está sendo desmaterializada essa energia do mundo racional.
A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Vão vivendo e discutindo a vida inteira e não resolvem mais nada. Somente com o raciocínio, que é a razão da vida eterna. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Essa energia está desmaterializando a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E causou também essa infinidade de desastres que estão destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como AIDS, destruindo os pensadores. Como essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e por isso o pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Hoje todos estão estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e botando o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém aguenta mais os arroxos que a natureza está dando nos pensadores. A natureza vem arrochando todos os pensadores para que todos os pensadores deixem de pensar e passem a raciocinar. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para, depois de preparados, estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza, com o pensamento falido, todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão todos a caminho da falência, porque o pensamento está falido. O pensamento é produzido pela energia elétrica e a imaginação é produzida pela energia magnética. Todos os feitos dessas duas energias do chão estão a caminho da falência. Com o decorrer do tempo vai falir tudo, todos os feitos do pensamento, e vem a falência do dinheiro que já está desvalorizado. E assim vem a falência de tudo que o pensamento e a imaginação fizeram, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E todos os seus feitos estão a caminho da falência, porque são feitos por duas energias que terminou a função delas em 1935. E por isso está aí a fase do terceiro milênio, que é o desencanto da humanidade. O encanto teve o seu princípio, e tudo na matéria é assim, tem princípio e o seu fim. Chegou o fim do encanto com o universo em desencanto. Hoje todos estão mudando para o mundo racional, porque todos vieram de lá. E por isso está aí essa energia, que é uma energia do mundo racional materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão engrandecidos pelo grande M que todos trazem nas mãos.
Hoje o mundo está passando por uma grande crise e por isso morrendo de fome. Em todas as nações do mundo existem famintos, porque os ricos, os milionários, quanto mais têm, mais querem, são insaciáveis. Dinheiro que existe no mundo, as fortunas que existem no mundo, não era mais para existir famintos, pessoas morrendo de fome e de sede, para ver que a fraternidade nunca existiu, existe sim só no nome. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se a fraternidade existisse, não existiria gente morrendo de fome. Na aparência, a fraternidade existe. Agora quem é racional tem sempre um prato de comida para dar a um pobretão qualquer, para dar a um mendigo, para dar a um miserável, porque encara o próximo como a si mesmo e faz o bem sem olhar a quem. Esse é o procedimento de todo estudante de cultura racional. Porque quem é racional sente a fome de quem está com fome. Quem é racional usa a fraternidade como elemento de prestígio. Mas isso é quem é racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, no mundo ainda existe muita injustiça, e que o nome não era mundo, e sim imundos. É que mudaram o nome, porque ficaram envergonhados da matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmas se destrói. Então trocaram a palavra, porque a palavra certa era imundos, porque eram imperfeitos, cheios de defeitos. E por isso catinguentos, morrentos, seborrentos, por a matéria ser um ser poluído, um ser degenerado, um ser em decomposição. E para os pensadores a morte existe, mas para quem é racional a morte não existe, porque muda da deformação racional para o seu verdadeiro estado natural, porque é racional, sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural. O natural é no primeiro mundo, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Esse é o verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Quem é racional sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E não sentiram essa mudança dessas duas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A mudança dessas energias, da elétrica e magnética para a energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria devido aos arroxos que a natureza vem dando nos pensadores. A desvalorização de tudo e a falência de tudo, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Volume 510 do Histórico. Por estarem vivendo artificialmente, é que não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não puderam sentir as mudanças naturais da natureza dessas três energias, elétrica, magnética e racional, que é a razão da vida e eterna. E hoje quem não raciocinar está perdido, porque está ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. E todo pensador vai acabar se transformando para a categoria de bicho irracional, que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros.
E a lei do bicho é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta do mais fraco. Como o homem é um bicho valente, forte, poderoso, e se alimenta com a carne da vaca, de cabrito, de peru, de pato, de galinha. São antropófagos com partes de civilizados e por isso são carnívoros. Muitos não passam sem carne. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, somos mesmo carnívoros e passamos de antropófagos com partes de civilizados, e carne de peixe, e carne de gado, e carne de caça do mato, e por isso são carnívoros. Tem pessoas que comem até cachorro assado, gato assado, cachorro do mato assado, e uma infinidade de caças, de aves e de caças. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, essa é uma grande verdade, como todas as verdades dos livros do Universo em Desencanto. Somos mesmo antropófagos com partes de civilizados. E muitos, principalmente os africanos, comem até carne de gente. E muitas tribos de índio também são carnívoros. Tem tribos de selvagens que quando veem gente ficam até com água na boca. E assim são os africanos. Todos os selvagens são assim. Basta ser encantado para ser assim, são coisas do encanto. Os selvagens carnívoros e os africanos, tudo isso por serem encantados. Para ver o grau de imperfeição que chegou à humanidade. E é por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói, por ser um conjunto de ruínas. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém se conforma em ser assim como é. No natural não existe imperfeição de coisa alguma, porque são puros, limpos e perfeitos, só existe a pureza. E por isso o progresso é de puros, limpos e perfeitos. Esse é o verdadeiro estado natural da humanidade, e que essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E por isso muitos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, e que depois do raciocínio desenvolvido, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. E assim é a mudança dessa deformação e transformação racional para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva, porque ninguém está aguentando a vida da matéria, devido aos apertos que a natureza vem dando nos pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar e deixem de pensar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Hoje o mundo está passando por essa abertura, porque não sentiram as mudanças naturais da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E por isso muitos estão dormindo até com os livros debaixo do travesseiro, e outros com os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional.
apelam para todos os meios para se libertar da matéria e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. E por isso muitos apelam para todos os meios, porque todos querem mudar para o seu verdadeiro estado natural. Depois que passaram a se conhecer, ninguém se conforma em ser assim mais como é, cheio de defeitos. As seitas e as doutrinas e as religiões e as filosofias, e a cultura filosófica e científica e essa infinidade de deuses diferentes e de bíblias diferentes, sempre mantiveram os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Porque o pensamento dos pensadores nunca resolveram nada, porque o pensamento é uma parte limitada por ser uma parte deformada e transformada. E é por isso que todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento e a imaginação fez, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Hoje prevalece a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de classe racional. O encanto sempre conservou o sofrimento e o pranto, e por isso todos nascem aí nesse chão sem saber o porquê nascem. Nascem para sofrer e depois morrer. E os encantados conservavam essa vida como se fosse natural, por não conhecerem o seu verdadeiro estado natural. O encanto sempre conservou o choro e o pranto e as paixões materiais, as paixões do nada, porque tudo termina em nada. Quem se apaixona pelo nada é um João Ninguém, está em um estado de inconsciência. O pensamento sempre foi frustrado, e por isso pensador nenhum ainda não descobriu o remédio para a AIDS e o remédio para o câncer, que vem destruindo uma infinidade de pensadores. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer uma viagem dessas, porque o raciocínio tem compromisso com a vida e embarga todos os males de quem é racional. Porque quem está ligado à energia racional está ligado à natureza, e é favorecido por ela, é guardado por ela, é orientado por ela, é guiado por ela. Não pode acontecer mal nenhum por estarem ligados à energia racional. E quem está ligado à energia racional está ligado à natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que todo estudante de cultura racional tem uma infinidade de provas e comprovações, porque a cultura racional tem base, tem lógica, e uma infinidade de provas e comprovações. Por isso é uma cultura consciente. E a cultura artificial é uma cultura inconsciente, porque é um progresso que vai a regresso. E os encantados não enxergam isso porque estão fanatizados pelo encanto, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, fanatizados pelas filosofias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros, fanatizados por essas bíblias diferentes umas das outras, porque o fanático não sabe o porquê que pensa. Porque se soubesse porquê que pensa, não pensava. Porque o pensamento não foi feito para acertar, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cansados de saber isso. Em outras mensagens nos livros do Universo em Desencanto, e o prolongamento da existência de vida da humanidade já está inserido nos livros do Universo em Desencanto, que é usar a flora medicinal e a flora marinha para ver o prolongamento da existência de todos, o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade, para poder conhecer o progresso da concórdia, para poder ver todos transitarem pelo espaço.
Porque muitos já vêm sonhando que estão voando e os sonhos fazendo esses avisos do futuro da humanidade. A energia poluída, elétrica e magnética, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E a energia do verdadeiro Deus, a energia racional, vai fazer todos transitarem pelo espaço, porque estão ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Os pensadores atravessam horas difíceis no mundo inteiro. Por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza ou viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, que mudou para a terceira energia, que é a energia que está materializada na glândula pineal, e que essa energia é um habitante do mundo racional. E a cultura racional desmaterializa esse habitante do mundo racional, e depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim todos chegando naturalmente no seu verdadeiro mundo de origem, porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos passando a se conhecer e sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer. A saberem o porquê que todos ascensão, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer e de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada nessa deformação e transformação racional, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que a cultura racional desmaterializa essa energia. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque a energia que está comandando a natureza é a energia racional. É a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional. E que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim é feita a mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, porque quem é racional não morre, só morre quem pensa. Quem pensa é mortal. Quem é racional sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Quem pensa está ligado nessas duas energias do chão e se transformará na categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia do chão por estar vivendo como bicho. Bichos vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. Prevalece a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com o mais fraco. Como o bicho-homem, que sempre foi carnívoro, e por isso mata feras para se alimentar e aves e peixes para se alimentar. Exercendo assim o canibalismo e com aparência de civilizados. E canibais são os carnívoros e com o nome de civilizados, como ainda existem tribos de africanos e de indígenas que comem gente,
São canibais porque são carnívoros. E assim são os homens, sempre foram carnívoros, que matam para comer. Verdadeiros abutres com a fama de civilizados. Verdadeiros abutres com a fama de civilizados. Hoje estão vendo que civilizados só nas aparências, porque são carnívoros, são canibais. E muita gente não passa sem carne de vaca, não passa sem carne nenhuma. E tem os que gostam de raízes, que já foram gente também transformada em raízes, de aipim, de cenoura e assim sucessivamente. E a flora medicinal está cheia de raízes medicinais, raízes que curam de verdade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a pessoa se transforma, tem raiz, se transforma em bicho do chão, se transforma em aves. Para ver o que é a natureza, as transformações naturais da natureza. Isso é para quem está ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. Para que se transforma? Para a categoria de bicho irracional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. Todo bicho do chão é guerreiro. E por isso a mortandade no mundo inteiro é muito grande, porque todo bicho vive guerreando uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. Bicho é amigo de um lado e inimigo de outro lado. E uns aparentam que são amigos por conveniência. Tem os amigos falsos, fingidos, hipócritas, para ver que tem gente de toda espécie, tem bicho de toda espécie. Todo bicho é traiçoeiro. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, é por isso que a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói, por estarem acumulados todos os dados dessa bicharada do chão. Basta ser bicho do chão para viver de aparências. Viver fingindo que é o que não é. E por isso todos os bichos do chão são falsos, porque o pensamento e o pensador são falsos. Porque o pensador não é amigo de ninguém. Para o pensamento ser amigo de alguém, precisava que enxergassem o futuro da humanidade, os dias vindouros da humanidade. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 511 do Histórico.